Olá, queridos irmãos, queridos amigos do nosso Centro Espírita Caibar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos que nós fazemos todas as segundas-feiras aqui no nosso centro. Como de costume, nós vamos iniciar fazendo uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, ao nosso amado e querido Mestre Jesus, aos espíritos benfeitores que tanto nos auxiliam, aos nossos espíritos mentores, que nos ajudem, que nos intuam, para que nós possamos fazer mais esse estudo e que esse estudo se reverta em benefício, Senhor, para nós, para o nosso aprendizado evolutivo e para aqueles que se encontram ao nosso redor. Assim seja. Queridos irmãos, nós estamos estudando as relações de além-túmulo do Livro dos Espíritos, na questão 278, que nós vamos começar hoje, né? Só para a gente fazer uma breve recordação, esse capítulo diz respeito a como que os espíritos, nas diversas escalas evolutivas que existem, como é que eles se relacionam no mundo espiritual. Se a gente aprende que não existe fim, né? Se a nossa evolução não termina, então como é que faz? Conforme a gente vai evoluindo, para onde que a gente vai? Os espíritos mais evoluídos estão aonde? E os menos evoluídos estão aonde dentro do mundo espiritual? Essa é a pergunta que Kardec fez para os espíritos. A questão 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? As ordens a gente já estudou um pouquinho antes. As ordens são uma classificação didática que o Kardec fez para a gente mais ou menos entender como é que isso funciona. Elas não são rígidas, né? Não é uma classificação rígida, nem encerra todas as classes que tem. Mas ele classifica os espíritos basicamente em espíritos puros, aqueles que já atingiram a perfeição, os espíritos bons, numa classe intermediária, e os espíritos inferiores, que são aqueles que ainda estão começando a jornada evolutiva, onde ainda há predominância da matéria. Então esses espíritos, os que ainda são maus, os onde a matéria ainda é predominante, os espíritos onde há uma busca pelo bem, mas ainda existe um apego à matéria, que são os intermediários. Onde é que eles ficam? Eles podem transitar junto dos mundos dos espíritos puros, elevados, onde a vida é só de bem, é só de amor. Os de amor podem vir para cá. Como será que funciona isso? Era isso que o Kardec gostaria de saber. E a resposta dos espíritos é assim: sim e não. Então eles estão misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. Quer dizer, assim como nós, eles se identificam, né? Se percebem uns aos outros, mas eles se agrupam, se reúnem conforme o padrão vibracional de cada um, né? Conforme a comunhão de ideias, como acontece com nós aqui na Terra. Os espíritos da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Então, se unem pela simpatia e pelos objetivos, né, aos quais se propõem a fazer. Os bons, pelo gosto de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas. Pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhe assemelham. Aí tem uma nota explicativa do Kardec. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem,
onde as sociedades se formam pela analogia de gostos, né, pela simetria, pela comunhão de gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. Então essa é a resposta dos espíritos. Essa resposta ela é muito ampla, né, e ela explica o funcionamento. Ela é praticamente um resumo desse capítulo, porque ela explica como que isso se dá, né? Então, sim, eles estão misturados? Sim. Sim e não. Por que não? Porque os objetivos, os desejos, as metas, as atitudes diferenciam os espíritos, tal como uma grande cidade. Não poderia ser diferente, porque se o nosso planeta, né, que é um planeta ainda de provas e expiações, um planeta imperfeito, existe essa mistura, né, a gente se mescla, né, os mais evoluídos, os menos evoluídos, muitas vezes estão juntos. Então isso acontece para quê? Para a gente aprender, os que são menos evoluídos aprender com os mais evoluídos, não é? E os mais evoluídos, por sua vez, ensinarem aqueles que são menos evoluídos. Aqui no plano material, a gente consegue distinguir e fazer essa diferença de ideias, diferença de objetivos, de atitudes, de uma forma até um pouco mais anônima, vamos dizer. Se entre nós tiver um espírito muito iluminado, a gente percebe pelas atitudes dele. Mas ele fica ali convivendo com a gente percebe aquela pessoa, porque ela está revestida da matéria. No entanto, no plano espiritual, existe uma diferença de vibração, de padrão. Então, quando ele diz, não estão misturados, o que quer dizer? Que a sintonia na qual a gente está, a sintonia vibracional que a gente vive, define onde nós estaremos. Um espírito, às vezes muito atrasado, muito cruel, não consegue se sintonizar nos mundos puros, com os espíritos puros. O contrário existe. Os espíritos puros podem vir, e como vem a exemplo de Jesus, né, que veio lá das altas esferas, reencarnar entre nós e que está entre nós, é o nosso governador espiritual. Eles podem vir para ensinar, para ajudar, né? E são percebidos. No mundo espiritual, isso também acontece. E muitas vezes os espíritos superiores podem até se fazer invisíveis aos inferiores. Mas os inferiores não conseguem manter-se invisíveis ou se misturar, ou vamos dizer, invadir um plano espiritual superior, porque a eles isso não é permitido. Uma questão anterior, que é a questão 274, né, que fala sobre a autoridade e hierarquia dos espíritos, fala que os inferiores se submetem a uma hierarquia irresistível. Eles não conseguem resistir. Por quê? Porque há uma hierarquia no universo. Tudo é cuidado. Deus cuida de tudo. Os espíritos superiores estão cuidando de tudo. Se a gente permitisse que os espíritos inferiores pudessem quebrar essa hierarquia e impor o seu atraso, a gente não teria progresso. E a nossa lei é uma lei de progresso, não é uma lei de atraso. É uma lei para a gente evoluir. Então, os que ainda continuam nas esferas inferiores de pensamentos de vingança, de crueldade, de maldade, aqueles que ainda ficam felizes, né, com o mal que praticam, os cruéis, esses não têm acesso às esferas superiores. E quando desencarnam, a mesma coisa. Eles vão buscar o padrão vibracional e são atraídos por aquele padrão vibracional dos iguais. Eles não são atraídos para a luz, eles são atraídos para um lugar que não é tão bom. O contrário não acontece, porque os espíritos de luz, ainda mais os perfeitos, os puros, eles já estão em esferas diferentes. E os que estão aí no meio do caminho, dependendo das suas atitudes, da sua bagagem espiritual. A gente vai ser atraído para um lugar
pior ou melhor, conforme o nosso ato, conforme as nossas atitudes, conforme o amor que a gente tiver dado, conforme a caridade que a gente tiver feito, conforme o perdão que a gente tiver praticado. Por que isso é importante para nós? Por que Kardec perguntou isso? Porque a gente convive com pessoas diferentes. A exemplo do nosso estudo anterior, onde a gente disse que a gente não aprende sendo nômade, ficando sozinho, é a mesma coisa no plano espiritual. O aprendizado não cessa. A gente tem que aprender que berço e túmulo são só passagens de uma condição para outra, que a gente já passou muitas vezes, vai passar muitas outras vezes ainda. Então são, vamos dizer, entre aspas, portais, né, para a gente mudar de fase. E aí? E quando a gente muda de fase, em que situação eu vou voltar para o plano espiritual? Com a bagagem do que eu tiver feito nessa vida e nas outras vidas. Então não adianta eu querer ter uma vida de maldade, ter uma vida, ou deixar aquela história que a gente tem de deixar para depois, né? Todos os deveres que a gente tem que fazer, não perdoar as pessoas que a gente tem que perdoar. E falar, não, mas depois eu vou voltar para a espiritualidade, eu vou descansar um pouquinho, o que é que a gente escuta? E na próxima encarnação eu faço isso, eu vejo como é que fica. Não, porque a gente carrega isso. Infelizmente, esse padrão vibracional que a gente tem vai conosco para os planos espirituais. E por que Deus permite essa mistura? Porque se não fosse assim, não haveria progresso. Como é que a gente vai evoluir se a gente não tiver um exemplo bom? Infelizmente, na condição evolutiva que nós estamos, a gente só consegue evoluir pelo exemplo de outras pessoas. A gente tem que ter alguém que nos mostre, um mestre, que para nós é o nosso amado Mestre Jesus, que nos mostre como fazer, que nos dê o exemplo. Então, a gente tem que ter esses bons exemplos, esses espíritos iluminados aí que vêm nos dar esse norte, porque senão a gente fica perdido. E uma das formas da gente ficar muito, muito perdido é a gente estar sempre repetindo as mesmas coisas. Por quê? Porque o padrão que existe da gente estar sempre com um pensamento, a gente brinca, fala que é a monoideia, aquela ideia fixa, obcecada em alguma coisa só, repetir sempre as mesmas coisas, torna, às vezes, a gente perfeito naquilo que a gente faz, mas você só aprende aquilo. A gente não aprende mais nada. E eu tenho que aprender com os diferentes, porque o que Jesus disse? Nós temos que nos amar, nós temos que amar o semelhante, não é? Nós temos que amar o nosso próximo. E nós temos que amá-lo da forma como ele é. Porque os irmãos não são todos iguais, nós não somos iguais às pessoas, cada um de nós é um universo, já foi dito também. Então, cada um precisa aprender com o outro, que todos nós temos a ensinar e temos a aprender. E qual que é o objetivo? Porque nós temos entre pessoas que a gente ama, amigos, familiares, né, pessoas queridas, pessoas mais evoluídas do que a gente e pessoas menos evoluídas do que a gente. Quando a gente desencarnar, se tem uma pessoa que a gente ama muito e que é muito evoluída, nós não vamos ter acesso a ela, porque o nosso padrão vibracional está muito para trás. Então nós vamos ter que correr aí atrás desse atraso, vamos dizer, para a gente poder chegar perto daquela pessoa, para poder chegar num padrão vibracional que nos permita estar mais próximo dela. Então, se eu amo alguém que é muito mais evoluído do que eu tenho por meta, esse amor me propulsiona a querer melhorar para estar com aquela pessoa. Se por outro lado eu tenho uma pessoa na minha família que a gente percebe que é um pouco mais, um espírito ainda um pouco menos evoluído do que nós, um irmão às vezes equivocado, um irmão que ainda vive numa zona de mais sombras do que as nossas, né? Não que a gente não, todos nós temos sombras ainda, mas um irmão que viva uma vida mais difícil, uma vida mais sofrida, um pensamento mais fixo,
quando desencarnarmos, este irmão automaticamente vai ser transferido para uma zona de padrão, no mesmo padrão onde ele está, como todos nós. E se eu amo aquele irmão, o que me incentiva? Me incentiva a ajudá-lo a melhorar, que é para depois ele poder ter acesso também à mesma esfera em que eu estiver. Assim como eu vou querer ter acesso a esferas onde vai estar o espírito mais evoluído que eu amo. Então, conviver com os diferentes, inclusive no plano espiritual, é uma forma de desenvolvimento, é uma forma de progresso, é uma mola propulsora. Porque o amor que a gente sente, tanto por pessoas que são mais evoluídas do que nós, como por aquelas que são menos evoluídas do que nós, e o que nós recebemos dessas pessoas, que são as diferenças, a aceitação mútua, porque quem ama aceita o outro como o outro é, né? Tenta ajudar, mas não critica, não tenta mudar o outro, tenta ajudar na medida do possível. Então, quando a gente sente esse amor, a gente se motiva a fazer diferente, a gente se motiva a querer ser melhor. Então, ou para estar num lugar melhor, junto com aquela pessoa, ou para trazer aqueles que estão numa condição pior do que a nossa para junto de nós. E no plano espiritual, isso não cessa, isso não para. Então, os espíritos mais evoluídos vêm constantemente. Isso é riquíssimo na literatura espírita, principalmente na obra de André Luiz e de Emmanuel. É constante o intercâmbio entre as esferas dos mais evoluídos para as esferas menos evoluídas a título de ajuda, a título de socorro, a título de resgate. E a gente também aprende que isso, no plano espiritual, cria, né, uma cooperação, cria uma importante rede de amigos, rede de espíritos queridos, que quando a gente reencarnar de novo, são os espíritos ali que são os patrocinadores, vamos dizer assim, da nossa reencarnação. São eles que vão estar do nosso lado. É essa equipe espiritual que vai estar ali nos ajudando a gente a conseguir superar as nossas dificuldades. Dentro desses compromissos que a gente assumiu quando de nossa reencarnação. Não vamos nos enganar, nós temos muitos compromissos assumidos. E nós temos que ir assumindo e fazendo, né, e ir nos livrando desses compromissos para a gente poder progredir. Então a gente tem que reparar o mal que a gente fez, a gente tem que fazer o bem mais vezes, a gente tem que fazer a caridade, a gente só evolui assim. Essa troca, esse intercâmbio é maravilhoso. É uma sublime oportunidade que Deus nos dá de conviver com os diferentes. Porque a gente só se sente bem, só se sente seguro, só se sente feliz quando nós estamos irmanados, estamos entre pessoas que são iguais, entre pessoas que a gente ama e que a gente não tem medo que aquela pessoa vá ou cair, não é? Ou fazer mal a outra pessoa. Então a gente sempre tenta ajudar. Assim como os mais iluminados nos ajudam, por sua vez. Cada um no seu nível evolutivo. Quantos espíritos superiores estão nesse momento olhando por você? Quantos espíritos amigos, quantos anjos, quantos antepassados, quantos espíritos que a gente não conhece, se a gente considerar a quantidade de reencarnações que nós já tivemos, quantas pessoas nós já amamos e quantas já nos amaram. E essas pessoas existem porque elas são eternas como nós. Elas permanecem. Elas podem estar encarnadas agora, podem estar num outro orbe, podem estar numa outra dimensão, mas o amor permanece, porque a gente aprende que o amor é universal. O amor é para sempre, o amor não acaba e ele só evolui. Só evolui. Então, que infinidade de espíritos estão nesse momento torcendo por todos nós. E cada vez que a gente eleva o nosso pensamento a Deus, cada vez que a gente faz uma prece, cada vez que a gente roga a ajuda deles nos momentos difíceis, eles estão ali para nos sustentar. Eles estão ali para nos ajudar. Toda vez que a gente cai, eles nos ajudam a levantar. Então nós temos que nos conectar sempre com eles. E cada vez que a gente cumpre uma missão,
Cada vez que a gente é melhor hoje do que foi ontem, cada vez que a gente socorre um irmão, cada vez que a gente tem um gesto de generosidade, de bondade, de gentileza, eles estão conosco, nos apoiando. E nós estamos cada vez mais indo ao encontro deles. Só para a gente ilustrar um pouquinho, eu sugiro para quem gostaria de se aprofundar, né, nesse estudo, esse livrinho aqui, ó, que é da Hermance e do Vanderlei de Oliveira, aqui, ó, vou tirar a mão aqui. Chama-se Diferenças Não São Defeitos. Gente, esse livro é um livrinho muito gostoso de ler, uma linguagem leve e que descreve, assim, com uma sutileza, com uma lucidez, uma calma, tudo o que tem acontecido na sociedade moderna, essas novas necessidades que estão surgindo, né? As doenças ocultas. Então, dizendo aqui que realmente os novos tempos, com a evolução material, o nosso objetivo agora é o nosso progresso moral mais do que tudo. E as dores morais são atrozes. E aqueles irmãos que às vezes a gente nem imagina necessitam demais de um apoio. E ele diz aqui, Jesus disse que o bem é saber enxergar naquelas pessoas que mais necessitam. Porque ele disse, os sãos não precisam de médico. Eu vim para aqueles que são doentes, porque os sãos não precisam. Então, nesse livrinho aqui, que tem muitos capítulos que são muito interessantes, tem um capítulo que fala dos dramas ocultos da humanidade. E que um novo conceito de responsabilidade social precisa surgir. Então, ele diz que as calamidades ocultas, né, da atualidade precisam de amparo e de apoio, e que nós temos que nos elevar cada vez mais para saber perceber as dores do nosso irmão, que talvez não seja mais a fome material, talvez não seja mais o frio, embora ainda isso exista, talvez não seja mais o flagelo da violência, da fome, da seca, das guerras, talvez seja um drama diferente, um drama moral, mas que dói igualmente. Então ele diz, os suicidas em potencial são tantos, os deprimidos arredios, os pais fragilizados ante o peso dos deveres da família, os filhos prestes a se consorciar com as drogas, com as sombras morais, os juízes dolorosamente atormentados pela culpa de sentenças impostas a si mesmos, o excesso de a autoimposição, né, a obrigação que nós temos tido de perfeição. Então ele diz, perca a ilusão da perfeição. Nós estamos muito longe, nós temos ainda um caminho enorme para trilhar. E assim como no mundo espiritual, aqui no mundo material, a nossa progressão é incessante. E ela não dá saltos, ela é feita devagar. E ela só é feita no convívio com os diferentes, aqui e lá nas relações além-túmulo, como nós estamos estudando. Então ele diz, essas calamidades sutis que atormentam as mentes e enfraquecem os corações, são fomes de doenças que exigem consciência. Nossas instituições de amor têm um desafio pela frente, uma campanha para que a caridade que tanto estimulamos possa igualmente beneficiar esses dramas da alma. Para isso, temos que nos preparar por meio da autorrenovação, do estudo e da disposição sincera em servir e amar sem condições. Eu tenho que amar todo mundo, esse não é o nosso objetivo? Amar a todos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o nosso objetivo é aprender a amar, inclusive nos amar, né? Então, abramos espaços largos para o socorro fraterno a quantos recorrem em busca de orientação e de consolo, e dessa forma estaremos espalhando a bênção da misericórdia e da bondade de Deus pregada no Evangelho de Jesus. Bom, hoje eu vou fazer só essa questão, porque ela já é uma questão bem abrangente e já tem muito para a gente pensar sobre isso, né? O que essas relações de ligação dos espíritos no além-túmulo, o que elas representam para nós. Como é que eu quero estar depois que eu reencarnar?
Eu quero estar próximo daqueles que são mais iluminados? Ou eu vou ter que estar próximo daqueles que não são tão iluminados? Eu vou ser luz? Eu vou ser sombra? Eu vou ser trevas? O que eu vou ser? E isso só depende de mim. Como eu disse aqui, da nossa autorrenovação e dos nossos atos, porque não vai ser de ninguém a culpa, não adianta a gente usar desculpismo, nem vitimismo, porque depois que a gente desencarnar, vai ser nós com a nossa consciência, nós conosco mesmo, com a nossa bagagem espiritual. E que pra gente não passe vergonha, né? Como disse na questão, aqueles espíritos que se agrupam pela vergonha de não ter conseguido fazer. Então, vamos tentar não passar vergonha. Vamos tentar fazer o melhor que a gente puder. Dentro daquela nossa possibilidade pequena. A gente não tem que mudar o mundo, porque nós somos incapazes. Mas nós podemos mudar o nosso mundo interno e o mundo das pessoas que estão à nossa volta. Queridos, eu gostaria de desejar um ótimo Natal a todos. Um ano novo repleto de realizações para todos nós. Esse ano nós estamos vendo de 2 anos difíceis, 2 anos em que nós passamos por muitas dores, por bastante sofrimento, mas também por muito aprendizado. Vamos agradecer a Deus. Agradecer tudo que nós passamos. Rezar por aqueles irmãos que voltaram para o plano espiritual, sejam eles irmãos que sofreram na pandemia ou em outras situações. Rezar pelos irmãos que ainda estão doentes, porque somos todos um em Cristo. Jesus já disse, somos todos um, né? Temos que estar irmanados. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então agradecemos até as dores, porque elas nos fazem evoluir. Oremos por aqueles que necessitam, por aqueles irmãos que já se foram, pelos que estão ao nosso lado ainda. E oremos, Senhor, para que toda a humanidade consiga evoluir, consiga dar esse passo tão necessário, para que as nossas relações além do túmulo, quando a gente voltar para a nossa pátria espiritual, sejam mais próximas da luz do que das trevas, que é o nosso objetivo. Nós queremos nos distanciar do que é ruim e nos aproximar do que é bom. Então, com muito agradecimento, pedindo a Deus que abençoe o nosso centro, que abençoe a nossa equipe, essa equipe maravilhosa que trabalhou conosco, espiritual, que vem trabalhando conosco, desde o presencial até o virtual, que tanto nos amparou e nos ajudou, pela equipe material, pelos dirigentes do centro, pela diretoria, pelos colaboradores, pelos trabalhadores, por todos os irmãos que nos assistem aqui, né, que nos ajudam, que vão nos dando norte, que vão nos mostrando as suas necessidades, que vão nos dando força mesmo, nos dando muito amparo, para que a gente continue nesse trabalho. Porque esse amor, essa fraternidade, essa solidariedade, essa comunhão de pensamentos é o que a gente deve buscar. Então, nesse momento, queridos amigos que estão nos assistindo, sintam que o meu pensamento, a minha melhor vibração, todo o meu amor, toda a minha alegria em estar aqui, me sabendo tão pequena, grata, Senhor, por poder servir nesse pedacinho tão pequeno que me cabe. Obrigada, mestre amigo, mestre Jesus, pelo ano que se encerra. Obrigada, mestre, por todos os irmãos. Obrigada pelos amigos, pelos familiares. Abençoa aqueles que já se foram, Senhor. Abençoa os que estão renascendo nesse planeta maravilhoso que nos acolhe e que nós chamamos de casa. Abençoa, Senhor, todos aqueles que necessitam. Todos os irmãos que nesse instante também estão fazendo as suas preces. Que o nosso pensamento se una em amor, se una em paz e se una em muita alegria. A alegria de servir. Querido Mestre Jesus, muito obrigada. Pai misericordioso, de infinita bondade, nos ajude, renova a nossa esperança, renova a nossa fé e renova a nossa força nesse ano que se inicia. Que o Natal de todos seja abençoado. Que o ano novo para todos nós seja de amor, de alegria, de trabalho, de caridade. Muito obrigada, irmãos queridos. Fiquem todos com Deus.
Um grande beijo.